Hoje eu finalmente decidi qual vai ser a small cap que eu vou colocar na minha carteira. Se você me acompanha no Instagram ou se você viu inclusive uma live recente que eu fiz com o pessoal da Levante aqui no canal, a gente falou um pouquinho sobre as small caps e sobre como elas podem estar alavancando a nossa carteira se a gente fizer boas escolhas. E aí o que aconteceu foi que nas últimas semanas eu realmente estava na função de escolher qual iria parar na minha carteira. Estava estudando aí umas 4, 5 e finalmente hoje eu decidi uma. Antes de eu passar para vocês qual é e quais são os dados que me fizeram investir nela, eu quero deixar claro para você que está chegando agora aqui no canal, que inclusive já vai se inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo. Enfim, eu quero deixar claro o que são essas small caps, como elas funcionam e quais são os riscos que envolvem quando a gente decide investir em um. O primeiro conceito que define uma ação ser small cap é ela realmente ser pequena, small, pequena, né? Enfim, ou seja, para ela ser desse tamanico aí, ela precisa ter um valor de mercado entre 300 milhões e 2 ou 3 bilhões. Na verdade, esses 2 ou 3 bilhões, ele é muito ditado por conta da cotação do nosso dólar. É uma empresa, por exemplo, de 1 bilhão de dólares, então se o dólar tiver a R$4, até 4 bilhões aí ela vai ser uma small cap. E outra coisa que ela não pode estar é dentro do índice Ibovespa. Se ela estiver dentro, ela já não é considerada uma small cap. E se você não sabe o que é esse índice Ibovespa, eu vou deixar o link aqui de um vídeo onde eu explico melhor isso. E lá vão ter empresas que são o contrário dessas small caps, que são as blue chips ou as large caps, que a gente pode mencionar então Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, todas essas grandes conhecidas da nossa bolsa de valores. E quais são os riscos de nós investirmos em pequenas empresas na bolsa? O problema é que muitas vezes são empresas pequenas, ou porque talvez tenham começado agora a serem negociadas na bolsa, ou então às vezes até são empresas que elas são líderes no mercado onde que atuam, mas realmente elas são menorzinhas se nós compararmos com grandes aí do mercado. E aí uma vantagem às vezes de nós olharmos para esse tipo de ação, porque óbvio que não são só riscos, é a questão realmente do poder de crescimento. Às vezes empresas pequenas, elas ainda têm muito mercado para conquistar, ou então elas podem sim se provarem boas na questão de gestão, de entrega de números bons, lucros e tudo mais, e crescer ao longo do tempo e levar a cotação dessas ações juntos. Então, quando a gente coloca uma small cap na nossa carteira, vale nós ressaltarmos que tem sim alguns riscos, principalmente de ser uma empresa pequena e ela talvez não ter uma gestão boa e ela vir valer menos ainda, mas também tem a parte boa que se ela se valorizar, pode valorizar bastante, como foi o caso de Magazine Luiza, que ela valia aí seus 7, 8 reais, era uma small cap e despontou, como despontou aí nos últimos 2, 3 anos. Ok, passado esses conceitos básicos aí do que são small caps, hoje nós vamos falar da Card System, que está listada como Card 3 na nossa bolsa de valores e que foi a small cap que eu decidi colocar na minha carteira. Então vamos primeiramente falar do ramo em que ela atua. Ela, na verdade, é uma empresa de tecnologia onde ela oferece soluções e várias integrações principalmente para bancos, operadoras de cartões de crédito ou até mesmo para programas de fidelidade de empresas como Smiles, Multiplus e tudo mais. Então toda a parte tecnológica e que integra todo esse processo, às vezes, de um pagamento de cartão e tudo mais, é ela que faz. Então eu decidi olhar justamente para ela e atuando nesse setor, porque eu entendo que o futuro realmente está pedindo justamente isso. Cada vez mais nós estamos comprando na internet, cada vez mais nós estamos precisando de soluções que envolvem a tecnologia e eu acho sim que ela tem muito espaço para crescer nesse sentido, principalmente nesse setor que ela atua. Mas é claro que não são só rosas. Quando a gente fala do setor de tecnologia, tem o porém, que é a concorrência. A gente pode muito bem ver que a concorrência tem sido muito grande, tem surgido várias empresas voltadas aí para tecnologia e tudo mais. Então, para você ter uma grande fatia, né, para você ter um market share grande, tá ficando cada vez mais difícil, mas ainda assim eu decidi escolher a Card System não só por isso, mas também por alguns números que a gente vai conseguir ver agora através do aplicativo Trademap, que vocês sabem que eu sempre uso. Então nós vamos dar uma analisada nos números que ela tem entregue. Aqui eu já estou abrindo então o aplicativo da Trademap, já tem algumas ações aqui no meu box de cotação, mas eu já deixei aqui a Card 3 separada,
Então já vou entrar aqui nela para a gente dar uma olhadinha nos dados. Aqui até tem o gráfico que está mostrando a cotação dela nesse momento, que está R$ 7,59. Porém, eu não estou olhando mesmo a questão do preço, realmente a questão do valor que eu estou dando mais importância nesse caso, até porque eu estou pensando nela para o longo prazo. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no RX, onde já vai me dar alguns dados financeiros dela. Então o que a gente pode ver aqui? Que ela tem um valor de mercado de 314 milhões, ou seja, ela está dentro daquela faixa que caracteriza ela ser uma small cap. Mas ok, tem uma outra coisa que é legal a gente estar dando uma olhadinha, e eu já vou lá para baixo para depois olhar outros dados, que é a questão do lucro. A gente precisa entender se a empresa dá lucro ou prejuízo. Então, se eu clicar aqui em lucro, vocês vão ver que sim, ela deu lucro, e se você olhar que desde 2014, ou seja, nos últimos 5 anos, ela teve um lucro crescente, ela teve um lucro bem bonitinho, que foi progressivo, e teoricamente saudável. O que pode acontecer que às vezes a gente vê essa queda aqui nesse gráfico do lucro lá em 2013 é porque às vezes a Card System ela tem aí algumas parcerias muito grandes e que às vezes acabam deixando de utilizar os serviços dela. Isso aconteceu, por exemplo, com a HSBC, isso aconteceu com o Santander. Ano passado também um grande banco largou mão dela, mas aí vem um ponto bem positivo. Como vocês podem ver, ela tem entregue lucros constantes, mesmo quando essas empresas acabam saindo do jogo. Ou seja, ela tem um grande poder de dar a volta por cima e continuar entregando bons resultados, mesmo quando grandes parceiros caem fora. Já aproveitando que eu tô aqui embaixo na telinha, a gente pode olhar a questão da dívida dela, que se nós compararmos com o patrimônio líquido, ela não ocupa nem 15% desse patrimônio, ou seja, isso é muito bom, porque a gente sempre considera que se ela tiver uma dívida menor do que 50% do seu patrimônio líquido, já é legal, ou seja, que ela tem 15, então tá mais legal ainda. Bom, consequentemente, ela paga então dividendos, porque ela tem lucros constantes e teve lucros constantes nos últimos 5 anos, e aqui a média de dividendos dela, a gente pode ver que está na faixa de 5,1% ao ano. Ou seja, ela paga até que bons dividendos, vamos dizer assim. Pode não ganhar de uma renda fixa, mas a gente consegue tranquilamente considerar que ela está bem acima da média se nós considerarmos outras empresas da nossa bolsa. Outros pontos que eu sempre olho é a questão da margem líquida e do ROI. O ROI é o quanto ela consegue rentabilizar o patrimônio líquido, e aqui a gente pode ver que está em 16%, quase 17%. Já a margem líquida talvez seja um ponto não tão positivo, porque está abaixo de 10%, porém, no meu entendimento, eu vejo que isso é porque ela é uma empresa pequena, ela tem que fazer grandes investimentos, estar sempre se atualizando no quesito tecnologia, e como ela tem muito para crescer e ela tem muito investimento que ela tem feito sim na própria empresa, essa margem acaba sendo bem pequenininha mesmo. Enfim, existem vários outros dados que a gente consegue estar olhando através desse aplicativo. A gente consegue inclusive olhar fluxo de caixa, DRE, tudo bem bonitinho, ver como foi aí os últimos 5 anos para a empresa, que é o que eu sempre recomendo para vocês. Então eu sempre vou deixar, quando eu falo de Trademap, eu sempre deixo o link aqui na descrição para vocês baixarem o aplicativo e irem dar uma estudada nas empresas que vocês têm interesse. Enfim, eu sei que existem outras small caps que elas são igualmente redondinhas, como a questão de Card System, mas eu decidi realmente colocar ela na carteira para começar, e ainda assim eu sigo estudando outras opções para diversificar um pouquinho melhor a minha carteira, principalmente em small caps, que eu acho que pode sim dar uma bela alavancada no nosso patrimônio. Isso, claro, se a gente fizer boas escolhas. E uma coisa que é bem importante frisar para vocês é que a ideia não é que vocês saiam comprando o Card System, porque esse vídeo não é uma recomendação, nada disso. É que vocês realmente peguem todos esses pontos que eu avaliei sobre ela e consigam aplicar sobre outras empresas que vocês têm interesse. Vão lá, deem uma fuçadinha, utilizem esse exemplo para replicar em outras ações que talvez vocês queiram estar colocando na nossa carteira e entender se realmente pode ser ou não uma boa você colocar o seu dinheiro nesse tipo de ação. Mas aí, é claro, agora eu quero saber de vocês. Tem alguma outra small cap que vocês estejam aí de olho ou que vocês tenham na carteira e que vocês achem tão boa ou talvez igualmente boa a uma Card System? Eu cheguei a dar uma olhadinha em Home, em FES, ainda estou estudando elas, mas eu quero saber de vocês, então escrevam aqui nos comentários e eu vejo vocês numa próxima.